Aloha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula daqui do canal Onda Quântica. Eu sou Selva Salerno, para quem não me conhece, eu sou neurocientista e treinadora comportamental. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do sono, dos sonhos e o que isso tem a ver com o nosso futuro. Então, eu quero trazer aqui um pouco sobre o estudo desse livro aqui, O Oráculo da Noite, do professor Siddhartha Ribeiro, e vou associar isso a essa questão do duplo trazido pelo físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, ok? Então, sem delongas, bora para o nosso conteúdo. Muito bem, oráculo do sono, o elo com o seu eu do futuro. Para quem não sabe, para quem não entende o que é um duplo, o que é um eu do futuro, o que é um eu infinito, o que é esse eu que tem um espaço-tempo diferente, e como eu posso tirar proveito dessa relação com o meu futuro, vou trazer aqui em poucas linhas o que é questão do duplo pela ótica do físico Jean-Pierre Gagné-Mallet. Muito bem, o duplo ele existe desde que o homem é homem, desde que os nossos antepassados entenderam que a gente consegue se desdobrar, seja fisicamente por meio de uma imagem ou de uma forma mais onírica por meio de sonos, ou melhor dito, de sonhos. Então ele existe há muito tempo. Ele foi muito bem suscitado, né, por filósofos, pensadores, físicos que trabalham na física do tempo, nessa questão da teoria da relatividade, né, esse elemento que compõe esse mistério da gente querer entender por que a gente pode estar em três lugares ao mesmo tempo, ou seja, no passado, no presente e no futuro, e obviamente não podia deixar de lado essa questão mais psíquica, mais psicológica, né, mais neurológica. Ou seja, é a manifestação de nós, nossa, lá na frente, ou também no passado. No passado fica muito mais fácil a gente entender porque a gente já conhece o nosso passado. Mas e se eu te dissesse que você também consegue conhecer o seu futuro? Pois é, porque você também existe lá. Então, é disso que se trata. Jean-Pierre Gagné-Mallet, ele diz que o tempo, ou seja, nós estamos em três lugares ao mesmo tempo e que esse tempo discorre de variáveis físicas que a gente não consegue perceber. Então, o que ele diz? A informação que chega do nosso duplo, ele viaja a uma velocidade muito grande, a velocidade próxima à velocidade da luz, ou até, ele menciona, nessa questão da velocidade supralumínica. É claro que para a física isso ainda é contestado. Por quê? Porque o fundamento do nosso universo está baseado no princípio da causalidade. Eu não vou explicar hoje aqui, mas é mais ou menos assim. Alguma coisa acontece para dar lugar a outra. Isso quer dizer que existe, obviamente, uma coisa que antecede a outra. E logo a gente pensa na questão de para cada consequência existe uma ação que antecedeu. A questão da ação e reação. Então, levando-se isso em consideração, Jean-Pierre Gagné-Mallet diz o seguinte: nós existimos como se a gente estivesse num trem em vagões diferentes. O vagão que está na frente é o futuro, o que está no meio sou eu no presente e o que está no fundão é o passado. Então, quem está na frente, ele recebe as informações antes de mim que estou no meio, que sou o presente dessa pessoa, porque ela está no futuro e eu estou no presente. Mas também eu sou um futuro de quem está atrás de mim, ou seja, no meu passado. Então, tanto para ele quanto para quem trouxe isso de forma mais factível, que foi Albert Einstein, a teoria da relatividade especial diz o seguinte: a pessoa ela consegue manipular o tempo e o espaço com a velocidade. Então, se eu viajo a uma velocidade muito rápida, próxima à velocidade da luz, o tempo ele se dilata, fica maior, as coisas começam a parar, é como que seria um slow motion, consigo ver as coisas muito devagar. E o espaço se contrai segundo, obviamente, as leis de Lorentz. Tudo isso é muito físico, tudo isso é muito lindo e é possível matematicamente falando, mas a gente entende que, obviamente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é muito difícil. Você não vai pegar uma máquina do tempo e vai lá ter com a pessoa que está desdobrada de você, porque é disso que trata a teoria do desdobramento. Eu estou desdobrado a partir do momento em que a minha velocidade está além, ou está mais lenta. Obviamente, o meu futuro é mais lento do que eu. Sempre será assim. O que está na frente é mais rápido do que está atrás. No próprio
nesse próprio exemplo que eu estou dando do trem, a gente obviamente, que o vagão que está na frente chega muito mais rápido que o vagão que está no meio ou que está atrás. Mas isso aí é para desenhar, para ilustrar como funcionaria essa questão do duplo para a nossa realidade. Então nós existimos lá na frente, numa velocidade bem maior, né? Essa informação está numa velocidade bem maior, e eu consigo me conectar e acessar essas informações através do quê? Do sono. Quando eu vou dormir, segundo o físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, a gente é constituído por um corpo energético. Isso pode ser chamado de várias formas, dependendo da religião, da filosofia, enfim, do entendimento que você tem, porque é um entendimento metafísico, vamos deixar isso bem claro. Então, quando você se desprende durante o seu sono, você vai ter com o corpo etérico, vamos dizer assim, do nosso duplo, e a partir de uma troca de informações, eu consigo captar isso, e quando eu volto para o meu corpo físico, eu consigo absorver isso de forma física por meio dos meus líquidos, dos meus fluidos, e eu consigo absorver isso, e aí eu consigo acessar a tudo o que meu duplo, tudo que o meu eu do futuro me informou durante esse meu sono. Então, a nossa aula hoje vai ser referente ao sono, né? A esse momento, esse período em que eu estou conectado, conectada com esse duplo, esse eu do futuro, ao qual este físico, ele obviamente traz essas elucidações, ou seja, esses pontos de vista, esse seu estudo. Vale reforçar que tudo isso que eu estou falando condiz com a teoria do desdobramento do tempo, que é da autoria dele, e que obviamente foi apresentada no Instituto Americano de Física, foi por meio de um artigo publicado, né? Tem as suas contestações dos pares, ou seja, outros físicos contestaram isso, mas ao que tudo indica é válido. É possível, como eu sempre falo, é possível, mas experimentalmente, assim, pegando uma máquina, indo para o futuro, né, testando isso de forma muito experimental, ainda está longe de acontecer. Então, o Jean-Pierre Gagné-Mallet, ele encontrou uma forma de explicar o que ele trouxe com essa, obviamente, com essa teoria, de forma um tanto metafísica, ok? Porque existem sim pontos aí no que ele fala que a gente vai ver como é que fica com a neurociência, certo? Muito bem. Então, ele diz o seguinte: linguagem simples é como se existisse uma versão sua que já viveu todos os cenários futuros possíveis e que pode te orientar nas tuas atividades presentes. Muito bem. Qual é a ligação entre o sono, obviamente, e o futuro? Né? Porque deve ter alguma ligação. Se você está me dizendo que eu vou dormir e que no outro dia eu consigo obter uma resposta, o que acontece dentro de mim? O que acontece nesse momento, nesse período que eu estou dormindo, que faz com que isso seja possível? Mas que isso seja possível dentro da nossa realidade física e não somente do parecer metafísico do Jean-Pierre Gagné-Mallet. Muito bem, então o sono, como diz aqui, é um processo biológico essencial para a nossa memória, né? Existe uma reconsolidação de memória, uma regulação emocional e, obviamente, abre as portas para essa questão da criatividade, essa questão da intuição, dos insights, certo? Segundo Siddhartha Ribeiro, que é o professor Siddhartha brasileiro, que escreveu este livro, O Oráculo da Noite, que é um livro sensacional, eu gosto muito dele. Ele fala com muita propriedade, né? Ele é neurocientista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? Aí ele traz aqui, nesse livro, um estudo que vai muito além da neurociência. Ele fala muito sobre história, fala muito sobre antropologia, fala muito sobre a questão do ser humano, né? Da cultura do ser humano ao longo de toda a sua existência e qual é a relação que tem com o dormir, o sonhar, né? E, obviamente, predizer, né? A premonição. Né? Por que ele chamou do oráculo da noite? E se trata disso, esse livro. Então, segundo ele, os sonhos são uma espécie de um oráculo interno, onde o cérebro processa experiências, simula cenários e oferece pistas sobre decisões a tomar. Então, Selva, tudo que eu sonho e que vem a mim já está dentro de mim? Sim, está dentro de você. Porque você, obviamente, somatiza muito mais informação da que você pensa que percebe. Como assim, Selva? Assim,
Quando você entra numa sala, você absorve bilhões de bits. Você absorve todos os cantos havidos e por haver da sala, do ambiente onde você está entrando. Acontece que toda essa informação fica armazenada no teu inconsciente. Inconsciente ou subconsciente. Aí vai depender muito da linha que você trabalha, se você for psicólogo, enfim. Então, fica guardado lá e ele deixa transparecer apenas para o consciente, ou seja, para a vigília, para aquilo que fala, que está falando com você agora, que eu estou aqui, você está prestando atenção no que eu falo, apenas 40 bits. Se eu não me engano, acho que tem um tempo aí de segundos. Então, a gente faz uma leitura muito pequena em relação com bilhões de informações que entram que são armazenadas, vamos dizer assim, dentro desse local, certo? E quando você começa a procurar respostas, é como que você acessasse isso de determinadas formas, porque sim, você pode me dizer, Selva, eu sou hipnólogo e eu sei que eu posso acessar isso a partir de uma sessão de hipnose. Hipnose clínica faz isso. Eu sei disso. Então a hipnose funciona assim, sim, você consegue acessar. Mas durante o teu sono também. Por que disso? Porque quando você está em transe, ou quando você está nesse sono paradoxal, que é o sono REM, a gente vai chegar nele, você simplesmente tem as regiões do cérebro, elas funcionam de uma forma muito similar. Então você acessa o teu inconsciente, acessa informações para quê? Para você conseguir consolidar aquilo que você pensou no teu dia a dia com essas outras memórias, ok? O que acontece? O hipocampo, que é quem gerencia as memórias, vai para o isocórtex ou neocórtex, faz uma conexão. O que é isso, Selva? Isocórtex, neocórtex, é a mesma coisa, tá? O que acontece? Nós temos o córtex pré-frontal, o córtex, que eu costumo chamar ele de Einstein. É o nosso Einstein, ser pensante. Dentro dele existe uma divisão menor ainda, que é onde está o gerente, o cara que gerencia tudo. Ele vai gerenciar associações, ele vai gerenciar a questão do aprendizado, ele vai gerenciar inclusive as respostas motoras. Ele é chamado de neocórtex. Ele é o supra do supra. Então, o nosso hipocampo vai acessá-lo e vai fazer com que ele regule essas informações. Faça como se fosse uma faxina. Né? O que presta vai para um lado e o que não presta é retirado. Porque é igual um computador. Quando você tem um computador e você coloca um monte de informação, vai chegar um momento que a memória não vai dar. Então, você vai ter que fazer uma limpa para que você consiga processar outras informações e armazená-las. É assim que funcionamos nós também. Okay? Então, essa faxina mental é feita durante o nosso sono REM, todas as noites. Né? Para quê? Para que a gente consiga acessar informações que já estão dentro de nós, para a gente encontrar essa oportunidade, encontrar essa resposta, encontrar esse insight, essa sincronicidade, por aí vai. Então, o nosso cérebro processa experiências passadas, simula cenários futuros e oferece pistas ao longo do nosso sonho ou então quando nós estamos acordados, né? Tudo isso quem faz é a DMN, a gente vai chegar nela. E para o físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, o sono paradoxal, que é o sono REM, né? O duplo acessa dimensões sutis, né? E traz as informações antecipadas por meio das chamadas aberturas temporais. Ele abre vários tempos, vários portais, acessa a melhor condição daquilo que você pediu e te traz essa informação. Da mesma maneira, como? Através de sonhos, né? Ou então através da vigília. Quando você acorda, você vai receber essas pistas, essas sincronicidades, serendipidades e por aí vai. Então, ele traz as informações antecipadas como se fosse uma previsualização do futuro. A conexão entre ambos, entre o Siddhartha e o Jean-Pierre, entende que o sono não serve apenas para dormir, para descansar, para relaxar, mas é como um espaço de acesso, um local, uma sala, que você acessa informações além do teu espaço-tempo. Muito bem. Como funciona nosso cérebro quando dormimos e sonhamos, obviamente, né? Bom, o sono é um estado ativo. Vamos deixar claro, quando você dorme, você não apagou. Você ainda continua trabalhando, o teu cérebro continua trabalhando de uma forma ou de outra, ok? Então, ele é um estado ativo, regulado por circuitos complexos do tronco cerebral, hipotálamo e o córtex cerebral. Ele se divide em ciclos que se repetem
a cada 90 a 110 minutos, você consegue fazer de 4 a 6 ciclos à noite, vai depender do tanto de horas que você dorme, é claro, e são chamados como NREM, não REM, e REM, que é o Rapid Eye Movement, ou seja, o movimento rápido dos olhos. E por que se diferencia, Selva? A gente vai entender um pouquinho melhor agora. Os estágios não REM, nós temos o N1, N2 e N3. E aí nós temos o quarto, que é o estado REM. Mas assim, o N1 é o sono leve. Ele vai durar mais ou menos de 5 a 10 minutos, é quando você está sonolento. Tá? Então, você é a transição da vigília para o sono. Sabe quando está quase pescando, assim, que você já está quase indo para lá? Então, é aí quando o nosso cérebro ele desacelera e as ondas tetas predominam. Tá? Você está quase acordado. Tá? Apesar de chegar em teta, se eu dizer assim agora para você, fecha os olhos e não pensa em nada, você já está em teta. Tá? Então é simples assim. O N2, que é onde nós estamos por mais tempo durante esses ciclos, essas fases, o N2 você fica mais ou menos de 20 a 40 minutos, acho que mais ou menos por aí. É o sono leve. Ele é mais estável, né? Aparecem os fusos e os complexos K, que são atividades elétricas que ajudam a consolidar a memória e proteger o sono contra estímulos externos. Então, é quando você realmente consolida o teu sono. Você já está dormindo, né? O N3 é o sono profundo, né? Ou de ondas lentas. O que acontece? Os nossos sinais elétricos, eles vão fazer um desenho, ele vai fazer uma onda. Quanto mais relaxado e descansado, a gente tem um comprimento de onda maior. É como se você pegasse uma onda, como se você pegasse um barbante e você espichasse ele. Quanto mais relaxado, mais espichado ele se encontra. O comprimento de onda é maior. Portanto, as frequências, né, elas são cada vez menores, porque as ondas elas vão se espichando. Então, é nesse momento, quando você está, que começa a partir da teta até a delta, tá? Quando você vai fazendo isso, é que é essencial para o reparo físico e o reparo cognitivo. Consolidação de memórias, fortalecimento imunológico, que tem muito a ver, você dormir fortalece a tua imunidade, ok? E aqui é nesse momento que você tem a tal da liberação do GH, né, do hormônio do crescimento, né, que é tão buscado pelo pessoal, né, que gosta de uma academia, que quer fazer com que os fisiculturistas e por aí vai. Então, por isso que é tão importante para a regeneração muscular você dormir bem. Se você não dorme, você não cresce. Não é isso que se fala, mas é por conta disso, tá? Então, isso acontece no tópico 3, vamos dizer assim, tá? E por último, é onde você já entra nesse sono paradoxal, que enquanto você está no N1, no N2, no N3, a tendência é você estar relaxado. Quando você entra no ciclo REM, o que acontece? Essa onda que estava espichadinha, ela simplesmente como se você esticasse um elástico. Quando você estica o elástico, você solta, o que acontece? Né? Vem para cá toda cheia de ondinhas. Então, é nesse momento, no sono REM, que você está em atividade, em profunda atividade. É como se você estivesse acordado. Só que você não tem os movimentos motores, você não tem essa questão de se mover enquanto você está sonhando. Então, a diferença entre você estar, olha só, acordado e dormindo nesse estágio do sono é que simplesmente, quando você está dormindo, você não se mexe. Teu cérebro dá uma ordem para o nervo vago e companhia limitada e diz: olha, vocês não vão se mexer. Apenas eu vou ficar funcionando como se estivesse sendo uma simulação da vida real. É nesse momento que você está no sono REM e que você tem os sonhos chamados sonhos vívidos. Por quê? E por que chama sono paradoxal? Porque é um paradoxo. Como você pode estar na mesma ou quase a mesma atividade cerebral que você está quando você está acordado, mas você está dormindo? Então, por isso que se chama sono paradoxal. Vocês entendem? E o que acontece nesse momento que você está nesse sono? Há uma alta atividade cerebral, como se nós estivéssemos acordados, que eu acabei de falar. O cérebro, ele integra memórias, vai reorganizar informações e vai simular cenários futuros. Eu falo muito da rede de modo padrão.
A rede de modo padrão é um momento. O que é uma rede cerebral? Onde várias partes do nosso cérebro funcionam, não necessariamente uma ao lado da outra. Ah, não, porque o direito, porque o esquerdo. Não. São várias regiões no cérebro que elas se ativam e trabalham, cada um fazendo alguma coisa. A DMN, que é uma rede entre várias que existem, né, porque o funcionamento do cérebro, ele funciona muito em rede. Então, essa rede, em especial, é a que se ativa quando a gente não está fazendo nada, quando a gente não está pensando numa tarefa. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro, eu estou estudando, eu estou fazendo uma gravação de uma aula, de um vídeo. Então, eu estou pensando, as coisas são pensadas. Mas no momento que eu entro naquele devaneio, sabe naquele momento que você está panguando? E deixa eu te contar, a gente entra várias vezes durante o dia, a cada 90, 120 minutos a gente entra nessa rede de modo padrão. O que essa rede de modo padrão faz? Ela rumina pensamentos do passado, né? Traz essas questões muito autobiográficas, quem eu sou, o que eu fiz, como eu me dei lá atrás, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o hipocampo, ele sempre vai estar atrelado à amígdala, ou seja, ele sempre vai estar focando no alerta. Quando ele trouxer uma memória, porque a DMN vai pedir essa memória para ele. Quando ele trouxer, provavelmente ele vai trazer uma memória que é ruim, de alguma coisa que te aconteceu, e quando você menos pensa, você está pensando, não está viajando no passado. Ah, eu estava lá no segundo grau quando aconteceu tal coisa. Ou, ah, não, uma vez eu estava na fila do banco, comecei a discutir com um cara, aí um otário, aí ficou falando. E aí você fica trazendo isso. Mas por quê? Porque o teu cérebro, ele nunca está descansando. Ele está sempre ativo. Ele tem que fazer alguma coisa. E se você não treinar essa DMN, você sempre vai viver no passado. Por isso que a gente repete padrões. Entendeu? Por quê? Porque você, de forma consciente ou inconsciente, sempre está pensando no passado. Nós vivemos no passado, seja de forma física ou de forma mental. Como assim, Selva, de forma física? Não estou, não. Eu estou aqui no presente. Não está, não. Tudo que você está vendo, toda essa luz que você está vendo aqui, ela tem um delay de 8 minutos. Por quê? Porque o arquétipo da luz, que é o fóton, ele demora 8 minutos. Da onde que ele se origina? Do Sol. Ele demora 8 minutos para chegar aqui. Então, tudo o que você vê. Aí você me diz assim: ah, não, mas essa luz não é do Sol, essa luz é uma luz elétrica. Você liga a tomada e pronto. Deixa eu te contar. Quem alimenta a eletricidade, por incrível que pareça, é o Sol. O Sol é responsável pelas correntes de ar, o Sol é responsável pelos fósseis, o Sol é responsável por tudo na nossa vida. Se um dia o Sol sumir, nós sumimos também, na hora. Na hora não, vai demorar um pouquinho, mas a gente também vai parecer. Então, o cérebro do nosso sistema solar, a alma do nosso sistema solar, é obviamente o Sol. Ok? Bom, então aqui, voltando aqui novamente para a questão do sono REM, falando, obviamente você entra nessa DMN você fica vagando por aí, trazendo isso quando ela não está muito bem orientada, ou então, de outra forma, você termina criando cenários que não existem, que talvez nunca irão existir, mas são cenários de medo. Quer ver? Vamos supor que teu marido, tua esposa atrasou. Você está no banho, que também acontece no banho. E você sabe que atrasou. E de repente, do nada, pá, cai uma cena na tua cabeça. Meu marido está me traindo. Ou a minha mulher está me traindo. Ou a minha mulher pegou meu cartão de crédito e está gastando tudo. Não está acontecendo. Tua mulher está presa no trânsito, está chegando em casa. Mas essa DMN vai fazer você projetar coisas negativas. Por isso, a importância de você ter conhecimento do funcionamento dessa rede de modo padrão. Quando você tem conhecimento, o que acontece? Você fala diretamente com o teu eu do futuro. Selma, mas como faz isso aí? Eu te ensino isso na jornada sensória, mas a gente fala dela no final. Então, no sono REM, que faz toda essa parafernália, traz memórias, reconsolida memórias, simula tudo e faz com que você sonhe, é porque ele também está na DMN. A DMN acontece durante o sono REM também, ok? Então, são áreas ligadas à emoção, que você fala da amígdala e do hipocampo, que são assim, ó, super amigos, elas ficam ativas enquanto o córtex, que é a nossa lógica, reduz a sua ação, favorecendo a imaginação. Tudo isso acontece durante o teu sono REM, ok? E, obviamente, acontece a tal da faxina mental que a gente precisa fazer toda noite, para no outro dia a gente estar descansado, para no outro dia a gente ter um espaço para aprender coisas novas.
tá? Então, ela seleciona aquilo que é importante durante a vigília, né, aquilo que você fez durante o teu dia, e as consolida durante o estágio do sono, né, gerando aí a chamada neuroplasticidade. Isso explica porque insights, soluções, sincronicidades, enfim, e reorganizações emocionais surgem após uma boa noite de sono. Por quê? Porque se você dorme bem, se você chega nesse estágio REM, tá tudo lindo e maravilhoso. Entendendo-se. Como funciona o tempo nesses estágios? Bom, como eu falei, o N1 ele demora de 5 a 10 minutos, o N2 é o que mais dura, geralmente ele demora, se eu não me engano, acho que são de 40 a 60 minutos, tá? O N2. O N3 de 20 a 40, mais ou menos. E o REM, ele pode durar, começar com 10. Só que à medida que a gente vai fazendo ciclos e ciclos e ciclos, eu falei para você que são de 4 a 6 ciclos, dependendo o tanto que você dorme. À medida que a gente vai chegando no final dos ciclos, o N3 demora menos, encurta um espaço, e o REM demora mais. Por isso que a gente sonha o tempo inteiro, tá? Em todos os ciclos a gente está sonhando. Mas é por isso que geralmente lembramos mais dos últimos sonhos, quando, por exemplo, já está amanhecendo. Você tende a lembrar dos últimos sonhos, porque é nesse momento que o teu sonho REM, teu sono REM, abre uma janela maior para ele acontecer, tá? Outra coisa, entre uma fase e outra você acorda. Sabe quando a pessoa está dormindo? Tô dormindo lá, ó, babando. E aí do nada eu acordo assim um pouquinho e volto a dormir. Sabe o que aconteceu nesse momento? Eu acabei de terminar um ciclo do sono, para começar de novo. Selva, eu começo pelo N1? Não, você começa pelo N2. Terminou o REM, fechou o ciclo, o quarto, que é o REM, pula para o segundo, que é o que mais demora, vai para o terceiro e vai para o quarto. Aí vai depender em que ciclo que você está, aí você vai, obviamente, ter um REM maior, um REM menor, aí vai ter. Depende muito de pessoa para pessoa, mas em geral é assim que funciona. E é bom você entender isso, para você saber quando você está sonhando realmente, geralmente no final da noite, já quando tá ficando dia, que é isso que você vai lembrar, obviamente. E o engraçado é isso, né? É uma curiosidade. Quando a pessoa tá dormindo, do nada ela acorda, se mexe, ela dá aquela acordadinha e volta a dormir, é porque ela já terminou um ciclo. E isso é ótimo para a tua saúde mental, cognitiva, tua saúde física. Maravilhoso. Bom, continuando aqui. Aí nós temos uma observação que eu quero abrir aqui para vocês, e que provavelmente passou pela tua cabeça, caso você conheça um pouquinho dessa questão da neurociência do sono. Seu é a pineal. A tal da pineal, que todo mundo fala, que é o terceiro olho. O que tem a ver? Bom, a pineal, obviamente, ela produz a melatonina. É ela que é responsável por a gente regular os ciclos, a gente chama isso de ciclo circadiano. Né? A gente entender o quando é dia e quando é noite, quando a gente tem que estar com sono ou quando não. Quem faz isso é a nossa mulher. Ela regula esse ritmo circadiano, ou seja, o ciclo sono-vigília. Quando você tem que dormir e quando você tem que acordar, tá? Então, essa melatonina, ela não induz diretamente ao sono, não existe isso. Mas ela prepara o organismo e vai reduzir a temperatura, os batimentos cardíacos, a atividade metabólica, e vai abrir caminhos, obviamente, para essa questão do sono profundo e do sono REM. Então, se uma pineal ela funciona bem, os ciclos do sono ficam organizados. Se você tem algum problema com a pineal, seja qualquer problema, inclusive até câncer, tem câncer da pineal, sim, por incrível que pareça, é péssimo, obviamente, para a consolidação da memória, para a questão cognitiva, para a questão da imunidade, é terrível, tá? Mas acontece. Siddhartha Ribeira mostra que o sonho é uma forma de ensaio para a vida, permitindo prever e se preparar para situações futuras. Então, é assim que acontece o sono enquanto nós estamos dormindo. Segundo Jean-Pierre Gagné-Mallet, o que é o sono paradoxal e qual a relação com o nosso eu do futuro? Então, o momento em que o duplo se conecta com outras dimensões é no sono REM, paradoxal. Nesse estado, ultrapassamos as barreiras do nosso tempo linear e acessamos informações que estão além, que estão no futuro. Nosso eu do futuro, segundo essa teoria, envia insights, orientações para que possamos corrigir essas escolhas no presente. Na neurociência, a gente também fala isso, a gente acabou de falar isso. Esse fala em processamento preditivo do cérebro, a tal da DMN. Ela vai predizer coisas futuras através das memórias que o hipocampo traz para ela, ok? Isso se alinha com a ideia neurocientífica de que o sono REM, o cérebro,
estimula possibilidades e cria modelos do futuro, com base em experiências passadas, ou seja, antecipa o que vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro fazendo isso. Mas somente no sono REM, tá? É que no sono REM, o que acontece? Você abre uma janela para o teu inconsciente, diferente de quando você está pensando na vigília. Na vigília você, quer ver, ó? Vamos lá. Se eu dizer agora para você, faz um suco de laranja, como é que você faz? Aí você vai dizer: "Ah, Selva, é tão fácil com laranja. Vou lá na geladeira, eu vou lá num negocinho onde estão as frutas, eu seleciono 3, 4 laranja, corto e faço na centrifugadora ali, no negócio lá na máquina de suco, enfim. É tão fácil fazer um suco de laranja. Ou então compro na caixinha, né, abro a caixinha e bebo o suco. Mas como é que você sabe de tudo isso? Porque alguma vez você viu alguém fazendo isso. Ah, eu vou, sei lá, passar roupa. Pessoa que nunca passou roupa. Como é que ela sabe que tem que passar roupa? Ou por 2 opções, ou porque ela pega o manual, ou vê um vídeo na internet, ou ou vai, né, pela intuição, fala assim: "Ah não, ferro", coloca o ferro ali, espera esquentar e vai passar. Tomar cuidado aqui, né, não ficar muito quente, queimar, né. Mas por quê? Porque ele provavelmente já viu alguém fazendo isso. Então tudo que nós fazemos, tudo, absolutamente tudo. "Ah, vou escrever alguma coisa no caderno". Como é que você sabe escrever? Porque você já estudou lá atrás. Como é que você sabe dirigir? Como é que você sabe andar de bicicleta? Porque é uma coisa que você já aprendeu lá atrás. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, qualquer coisa, caminhar, escovar os dentes, qualquer coisa, são tarefas passadas que a gente está atrelando ao futuro. A mesma coisa acontece com coisas mais executivas, mais complexas, como por exemplo, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou conseguir o emprego dos sonhos? Como é que eu vou chegar na minha casa, carro, apartamento? Como é que eu vou conseguir montar minha empresa e ter 10 funcionários? São coisas muito mais complexas para o nosso cérebro, porque ele não passou por isso, mas ele tem uma determinada noção. Então ele te ajuda. E por mais que você nunca tenha feito, ele já viu em algum momento e guardou no subconsciente. Então, ele vai te orientar, vai te trazer essa intuição, vai associar informações com o ambiente, a informação que vem do ambiente com aquilo que você já tem, ele vai associar, porque a gente tem isso, o nosso cérebro funciona dessa forma, e aí você vai ter as respostas dentro de você, que estão em você, que podem sim ter sido feitas por conta dessa conexão à noite, quando você faz com o teu duplo, ou então simplesmente porque é assim que opera o teu cérebro, ok? Lembrando, o nosso cérebro, há quem diga, o teu cérebro não aprende nada, ele já pega andando tudo. Há quem diga que o cérebro é apenas um repositório de informação. Não é o que a neurociência diz, mas há quem fale isso. E existem, assim, neurocientistas que defendem algumas coisas do gênero, né, que são muito mais metafísicos. Aí a gente vai pegar a questão da consciência, enfim, por aí vai. Assim sendo, o duplo pode ser entendido como uma metáfora para o cérebro preditivo em ação durante os sonhos. Isso vai depender muito de você. Se você acredita nessa questão de que eu consigo, o meu inconsciente se conecta com o inconsciente coletivo e a partir dele eu extraio, obviamente, as informações, e essas informações sim podem vir a partir de um duplo, ou de outra forma, eu entendo que é meu cérebro que trabalha assim, que existem informações dentro de mim guardadas e através de processos e sistemas com os quais que eu posso, entre aspas, adestrar, que eu posso programar para que eu consiga obter a informação que eu busco. De uma forma ou de outra, a gente entende que a gente tem acesso ao futuro sim, o tempo inteiro, ok? E Selva, então, por que devemos dormir bem? Quais são os benefícios do sono além da conexão com o nosso eu do futuro? Muito bem, óbvio. A gente já falou um pouquinho aqui, mas eu só vou elencar aqui para vocês. É o seguinte: consolidação e regeneração muscular. A gente já falou para a pessoa que eu quero crescer, ficar musculoso e tal, deve dormir bem. A questão é se alimentar de acordo, dormir bem, fazer as atividades dentro daquilo que é proposto pelo seu treinador, pelo seu coach, enfim. Equilíbrio emocional, ele vai regular as suas emoções, vai regular a amígdala. O reparo físico e imunológico, a tal da faxina mental que eu falei aqui, que são a limpeza das sinapses, né, sináptica, ou poda sináptica, enfim, que otimiza conexões cerebrais para aprendizado. Essa questão cognitiva, ou seja, se eu faço uma faxina, amanhã eu tenho, obviamente, um espaço para eu poder estudar, para eu poder aprender coisas novas. Eu não preciso me preocupar nessas coisas que fizeram eu perder meu tempo. Apesar que eu acho que nada
faz perder o tempo, a gente aprende o tempo inteiro, mas são coisas que a gente pode deixar ir, soltar, ok? Então, o sistema linfático, que são redes de drenagem do cérebro, é elas que fazem essa faxina e ajudam, obviamente, a remover toxinas, como a proteína beta-amiloide associada ao Alzheimer. O que acontece nesse momento, quando você remove as toxinas, você fortalece o seu sistema imunológico, tá? Além da criatividade e o aprendizado. Os benefícios espirituais ou metafóricos, a gente tem que colocar também a conexão com o seu eu do futuro e, obviamente, a abertura para intuições, insights, sincronicidades, né? O que o Siddhartha Ribeiro chamou de sonhos de mensageiros do inconsciente coletivo, certo? E, obviamente, a gente não podia deixar de citar aqui o ganho de energia. O sono, ele restaura o metabolismo, ele regula a tua glicose, o cortisol, fortalece as mitocôndrias para te trazer mais energia e por isso acordamos com mais clareza mental e disposição física. Dormir bem, ou seja, cuidar do corpo, da mente e do espírito. Até porque a nossa motivação, ela tem um espaço muito curto do nosso dia. Você não fica motivado o tempo inteiro. E para você se motivar mais e mais, você precisa descansar bem, ok? Por que é preciso sonhar? Isso é um item muito importante também. A gente precisa sonhar. Não é somente dormir e recuperar do cansaço o nosso corpo, né? A gente precisa chegar nesse último estágio. Selva, então quer dizer que eu posso dormir e não terminar o estágio? Sim, você pode dormir e não finalizar. Mas aí não vai fazer mal? Vai fazer, porque é no sono REM que acontece a tal da faxina. Entende? Você precisa passar por esses estágios, todos eles. Ok? Então, o sono REM, de novo, é essencial para a memória emocional autobiográfica, né? O hipocampo, como eu já falei, conversa com o neocórtex, aqui que a gente falou bem no começo, transferindo memórias de curto para longo prazo. Você vai aprender mais de forma criativa, integrar, vai associar aquilo que você já conhece com aquilo que você quer responder, vai trazer as respostas, ok? Você vai ativar o sistema colinérgico, que estimula o córtex. O sistema colinérgico é responsável por N coisas, tá? Mas dentre isso que a gente se propõe aqui no sono REM é estimular o córtex para fazer essas associações, certo? A regulação emocional, que é importantíssima para modular a atividade da amígdala. Lembrando que a amígdala, se você não regula a tua amígdala, você está em constante estresse. O estresse é uma das causas que mais mata no mundo, ok? E o que acontece quando você não sonha? Quando você não chega nesse... Então, acontece déficits cognitivos nos outros dias, né? Falha de memória, dificuldade no aprendizado, patologias associadas, que você vai ter Alzheimer, demência, né? Depressão e ansiedade, distúrbios metabólicos, depressão e ansiedade por conta da amígdala, que você não está regulando. Você precisa regular a amígdala, você precisa fazer essa faxina nela, ok? Distúrbios metabólicos, diabetes, obesidade, fadiga crônica, enfim, e déficit imunológico, ok? Para você fortalecer a sua imunidade, você precisa dormir e dormir bem. Distúrbios do sono também podem acontecer em decorrência de você não dormir perfeitamente, como deve. Você tem que ter um tempo para dormir, você tem que se programar para dormir. Assim como você faz qualquer outra tarefa, você também tem que fazer uma ritualística para dormir. E entender que isso é muito importante para a longevidade da tua vida. Então, a pessoa que não consegue descansar bem, a pessoa que acha que dormir é uma besteira, é uma perda de tempo, o que ela pode ganhar com isso? Uma insônia crônica, a apneia do sono, né? Quando você fica roncando, né? Transtornos comportamentais do sono, aí você não sonha, entre outras coisas. Mas o que é pior é a ansiedade que você vai ter no outro dia, chegando à possibilidade da depressão. Porque é o mais comum, né, gente? A pessoa que tem ansiedade, sim, pode ter o sono afetado. Então, a conclusão: dormir não é apenas repousar. É permitir que o corpo se regenere, que o cérebro organize as memórias, limpe o excesso de conexões e, ao mesmo tempo, abra um espaço de diálogo com aquilo que ainda não vivemos. Ou seja, para que a gente se conecte com esse eu futuro, com esse eu do futuro. A ciência mostra que o sono é um ensaio desse futuro e a espiritualidade nos lembra que nele acessamos dimensões mais sutis do nosso cérebro. O que Siddhartha Ribeiro chama de oráculo da noite e o Jean-Pierre Gagné Mallet
descreve como o encontro com o nosso duplo. Sonhar é antecipar o amanhã, é transformar o possível em realidade. Selva, e como é que eu consigo dormir bem? Como é que eu consigo ter esse sono que você está me dizendo? É muito simples. O que eu aconselho? O que eu faço? Quando eu estou muito cansada, que não exige muito preparo de mim, eu sei que eu deito e durmo. A grande maioria do tempo é assim. Mas eu me acostumei a dormir cedo e acordar cedo. Então, assim, eu sou uma pessoa que acorda 5 horas da manhã, às vezes às 4, vai depender muito, tá? Eu acordo muito cedo, mas também são 9h30, 10 horas no máximo, e já estou dormindo, estou descansando, porque eu preciso dormir entre 6 a 7 horas. Essa é a selva, é a forma como o meu corpo conversa com isso, ok? Então, o que eu costumo fazer? Quando eu estou muito agitada, eu pego um chá, tomo um chazinho, baixo um pouco as luzes, né? Deixo as luzes amareladas, nunca a luz branca. Na- Nada de celular, você deixa o teu celular de lado, tá? Pega um livro, qualquer livro, e leia. Comece a leitura. Por isso que você já reparou que o papel dos livros, né, dos bons livros, né, geralmente ele é amarelado? É por conta disso. Que você vai refletir a luz, e a luz, se for branco, vai vir uma luz branca para você. É claro que não é o mesmo efeito de um celular, óbvio. Mas também ativa determinadas questões, né, na tua opinião, no teu cérebro, que faz com que você pense que ainda é dia. Então você baixando um pouco a luz, né, a luminosidade, trazendo as cores mais amareladas, né, tendendo à escuridão, a tua opinião ela diz assim, opa, gente, tá acabando o dia, é hora, né, temos que trazer isso. Há quem coloque um som, se você gosta de ouvir um som, pode colocar um som, né, não vai escutar um rock metal, uma metaleira, nem nada do gênero, você vai colocar uma música, né, clássica, um sonzinho mais, né. Há quem tem gente que gosta de escutar ASMR, eu não, eu fico mais angustiada, sabe, eu fico mais ativa e não consigo. Então o que eu faço? Eu leio, às vezes eu faço yoga para conseguir dormir, para conseguir relaxar. Então isso vai depender muito do que você faz. Mas geralmente, já você lendo ou até vendo um filme, você pode até assistir um filme mais calmo, isso já te prepara também para você dormir. É claro, o certo seria você ter o teu quarto. Eu não tenho televisão no meu quarto, eu tenho televisão na sala e se eu precisar eu assisto na sala e depois eu vou dormir. Para mim, o meu dormitório é um templo, ok? E outra coisa que você tem que fazer é sempre ter um caderninho, sonário que chama, um diário dos sonhos, onde você coloca sempre tudo aquilo que você sonhou. Para quê? Para você depois identificar, né? Quando você vai ler aquilo novamente, o teu inconsciente vai processar isso, vai trazer a resposta que você precisa. Você vai entender o que teu eu do futuro te mandou por meio dos sonhos. Então, sempre é bom você ter um caderninho assim que você acorda e já escreve o que você sonhou, porque senão você vai esquecer. Você pode ter certeza que você vai esquecer, ok? E fazendo essas práticas, treinando o teu cérebro toda noite, quando você menos espera, você já está conversando com o teu duplo o tempo inteiro. Como assim, Selva? Assim, antes de você dormir, você faz a pergunta. Você pensa na solução do teu problema, não no problema. Então, por exemplo, eu tive um problema, eu tenho contas a pagar. Então, você vai dizer, eu preciso encontrar formas de pagar esta dívida. Quais seriam as formas de pagar esta dívida? Então, você vai atrás da solução, não atrás do problema. Entende? Não adianta ficar ruminando que você tem contas para pagar. Todo mundo tem. Ok? A questão é, ok, me mostre a solução para que eu consiga quitar, sanar essa dívida. Eu preciso solucionar isso. A solução. Foque na solução. Ok? E se você, obviamente, quer entender mais, eu quero entender um pouquinho mais sobre essa questão da rede modo padrão, fiquei interessado em saber disso. Tem outras questões também, né? Você pode programar os teus filtros, como o sistema de ativação reticular ascendente, você faz isso. Né? Você pode, obviamente, treinar o teu pensamento difuso. Você pode treinar o teu pensamento bottom-up, de baixo para cima. Tudo isso eu te ensino na jornada sensório. Essa jornada sensório, além de eu te explicar tudo sobre a tua consciência, sobre frequência, sobre o duplo quântico, sobre tudo isso, eu te ensino como você pega todo esse conhecimento que está aí, que se você fuçar nas redes sociais, você vai encontrar. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar muita coisa. Não adianta você fazer isso solto.
Você precisa estruturar tudo isso e colocar numa jornada. E é para isso que eu trago a jornada sensório. Para que você pegue essas informações. Ah, eu sei como driblar as minhas emoções. Eu tenho uma inteligência emocional. Tá bom. Mas como é que você aciona isso com teu duplo? Como é que você aciona isso com o nível de consciência que você está tendo agora em relação à tua provisão, em relação aos teus relacionamentos, amorosos ou não, a tua família, teus amigos, né, o teu propósito. Ah, eu encontrei o Ikigai. Tá bom, como é que você traz esse Ikigai no teu dia a dia? Você já sabe como funciona o Ikigai. Como é que você coloca isso no teu dia a dia de forma prática? Sem ter que fazer rituais, se conectar. Como é que você muda a tua vida em função disso? Em função de solução. Porque o grande problema da humanidade, gente, é que a gente tem várias saídas, mas a gente não usa isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque o teu cérebro, ele está programado para sobreviver, para o viés da negatividade, para ir para o problema. E aí que está a solução, está aqui, jornada sensório. Então, se você quer saber. Eu te trago, obviamente, tudo o que você precisa, ou você me chama pelo WhatsApp, tem os 2 números aqui, um é do TT, que é o Stefano, que trabalha comigo, o outro é o meu, você pode falar com qualquer um de nós, né, e o link eu vou deixar na descrição desta aula. Esta aula provavelmente vai ficar no YouTube, então na descrição eu vou deixar os links, aí você vai acessar valores, formas de pagamento, e se você tiver uma dúvida, quiser saber mais, quiser entender mais como tudo isso funciona, fala comigo, fala com o Stefano, a gente está pronto para te orientar, ok? Gente, então é isso. Vou deixar vocês aqui. Pensem bem. Entendam que não é somente na vigília que tudo funciona. Entenda que, como dizem os grandes espiritualizados, né? Que a gente nunca sabe se você realmente está dormindo aqui e vivendo lá. Para isso, você tem que ter consciência de quem você é. Para isso, você tem que se desenvolver. Você tem que ter um desenvolvimento humano. E não somente desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento humano é você se conhecer por dentro e por fora. E é isso que é a minha proposta, ok? Gratidão por estarem aqui e a gente volta a se ver em mais uma aula ou então nos meus canais, seja no Insta ou então no YouTube. Beijo no coração. Aloha! Até a próxima!